Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, 14 de junho de 2024, 8 horas e 57 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença do doutor Henrique, da doutora Maria Anselmo, do Rodolfo pela DRF, e um agradecimento especial ao doutor Geraldo, que está substituindo a doutora Luciana. Agradeço também a presença dos advogados, doutor Daniel, doutor Henrique, doutora Mariana. E na pessoa do colega Jailson, eu agradeço a todos os administrativos que viabilizam aqui a transmissão da sessão. Dando início à sessão de julgamento, eu peço a todos que abram o processo relativo ao AM 4010006, SESD Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Limitados. É um pedido de retificação de julgado, processo de minha relatoria, doutor Daniel está presente para fazer sustentação oral. Deixa eu só iniciar os debates aqui. Um pedido de retificação de julgado. Eu vou passar a leitura do voto, doutor Daniel. Matéria simples. Caso alguém tenha alguma dúvida, e se o senhor quiser complementar algo, eu fico à disposição aqui também, tá bom? Perfeito, doutor. Me coloco à disposição e agradeço. Obrigado. Tá joia, então. Vou passar diretamente a leitura do voto, a partir do item 7, tá? O AIM contém duas acusações de crédito indevido decorrente de benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo Estado do Ceará. Em conformidade com o convênio ICMS 190 de 2017, a autora apresentou petição e documentos. Após a análise dos documentos apresentados, a ilustre diretora da DIGES, Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade, exorou o despacho no qual reconhece os créditos em discussão. Vejamos. Transcrevo o despacho que diz o seguinte: do exposto, nos termos do parágrafo 3º do artigo 4 da Resolução Conjunta SFP-PGE 01 de 2019, em virtude do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 160 de 2017, pelo Convênio ICMS 190 de 2017, reconheço os créditos decorrentes das operações objeto da lavratura do AIM 4010006, dígito 6, pois cumpridos os requisitos exigidos. Fecho aspas. O reconhecimento do crédito implica na renúncia do recurso administrativo nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Resolução Conjunta SFP-PGE 01 de 2019. Em verbos, transcrevo o artigo 2º, parágrafo único, e finalizo o voto. Ante o exposto, não conheço o pedido de retificação de julgado por perda superveniente de objeto. Então, o que acontece aqui, doutor? Então, dado que implica em renúncia do contencioso administrativo, perde-se o objeto pedido de retificação de julgado, tá? E a DIGES já providenciou o processo, ele caminha para o núcleo fiscal de cobrança e lá eles dão baixa no crédito tributário, se já não foi feito diretamente pela DIGES, tá bom? Tá. Essa, inclusive, a minha dúvida, doutor Silvio, porque eu tive um outro processo também sobre guerra fiscal, acho que na 4ª Câmara, que eles tinham, e aí peço desculpas mesmo pela pergunta se for ignorante, que eles tinham dado seguimento ao recurso para, neste ponto, dar provimento para reconhecer, para anular o auto de infração. Então, o procedimento é DIGES dar baixa, é isso? Porque o que acontece? A norma aqui, deixa eu só passar aqui, que acontece? Quando foi implementado a norma, eu lembro da discussão, a discussão era o seguinte: quem seria o ente competente para ir lá e verificar os requisitos do cumprimento dos documentos apresentados, né? Então, a Secretaria da Fazenda definia o que seria a DIGES. Sim, tá? sim. Por isso que a resolução conjunta SFP-PGE diz o seguinte, o artigo 2º. No pedido, o contribuinte deverá declarar expressamente que renuncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como que desiste dos já interpostos, se for o caso, relativamente aos créditos de ICMS e objetos do auto de infração e imposição de multa, decorrentes das operações referidas do artigo 1º, cláusula 8ª, convênio ICMS 190 de 2017. Então, e o parágrafo único diz o seguinte: a renúncia à defesa ou recurso somente efetivar-se-á
com o reconhecimento do crédito relativo ao ICMS decorrente das operações referidas no artigo 1º, tá? Perfeito. E o que quer dizer isso daí? Porque por que eles colocaram esse parágrafo único? Só para contextualizar, tá? Antigamente, quando abria-se a possibilidade dos parcelamentos, dos PEPs, primeiro você entrava com a desistência e depois você entrava com o pedido de parcelamento. Atualmente, o que eles falam? O parcelamento ele só se aperfeiçoa com o pagamento da primeira cota ou cota única. Sim. E por isso que eles colocaram esse parágrafo também, né? Fala, olha, a renúncia ela só se aperfeiçoa com o reconhecimento do crédito. Porque senão você entra com o pedido de reconhecimento e você renuncia. E aí ele não é deferido o pedido de reconhecimento. Uhum. Entendeu? Por isso que a perda perda, por quê? Porque a autoridade competente para declarar o reconhecimento do crédito é a DGES. Então, é ela que Sim. vai promover o cancelamento do crédito, não o TIT, né? Perfeito. Se fosse o contrário, a decisão da DGES, a gente teria um segmento aqui, o conhecimento Isso. da investigação de julgado. Perfeito. Foi uma dúvida que, inclusive, surgiu no outro julgamento, doutor Silvio, agradeço a sua explicação, porque, de fato, eu pessoalmente, eu não tinha entendido dessa forma e acredito que o juiz, na época, também. Eu agradeço a sua explicação e concordo com você. Esse reconhecimento do crédito implica, obviamente, reconhecido o crédito na renúncia, o que nos tranquiliza. A gente parece que, finalmente, pelo menos nesse lapso de tempo, a gente resolve. É tão estranho falar isso, a gente resolveu um pedaço da guerra fiscal, né? Não, resolveu o pedaço da guerra fiscal, né? Mas vai ter mais ainda para frente. Vai. Fica Esse tranquilo. é o pedaço que a gente resolveu, o pedaço passado. Tá joia, Doutor então. Silvio, demais juízes, eu agradeço demais os colegas presentes. Muito obrigado pela gentileza. Um grande abraço a todos, uma boa sexta-feira. Obrigado, doutor Silvio. Tá joia. Obrigado. Continuando aqui, só vou fazer o registro do voto. Doutor Silvio, se me permite, Pois não. até para ajudar a esclarecer o doutor Daniel, aqui na primeira instância também é comum, às vezes, chegar um pedido já convalidado pela DGES aqui. E até eu só ia até perguntar para o senhor, doutor Silvio, no tribunal, porque aqui a gente interrompe o contencioso, não é nem caso de não conhecimento. Aqui eu não sei se no sistema EPAT, na segunda instância, tem essa funcionalidade, só questão de sistema de interrupção. Eu não entendo muito de sistema, mas eu acredito que teria que ter o despacho do presidente, né? Para interromper. Mas aí teria que abrir processo por processo. Então é mais fácil, às vezes, mandar para a Câmara e a Câmara mandar para frente, né? Não, Porque eu mesmo. digo aqui na hora que o senhor for lançar aqui, na segunda, aqui na primeira instância, o EPAT ele tem a funcionalidade de interrupção. Eu simplesmente interrompo. Então, até para tranquilizar o doutor Daniel, aqui na primeira instância, um processo que chega maduro, igual está aqui agora, a gente interrompe o contencioso e o fluxo no sistema vai direto para o NFC, igual o senhor falou, e lá ele é reconhecido esse crédito. Então, em momento algum, dá provimento ao tipo de recurso. E, lógico, a decisão, igual o senhor falou, é não conhecimento por perda superveniente. A minha pergunta é se aqui na segunda instância, no tribunal, tem essa funcionalidade de interrupção ou não conhecimento, porque na primeira instância tem essas duas opções. Não, não tem. É só não Interrupção, não. conhecimento. Ah, então Não. a gente tem uma opção diferente aqui na primeira instância. Mas Tranquilo. em termos de fluxo, doutor Daniel, vai para o NFC, como o doutor Silvio bem Ótimo. afirmou. E compartilho até com vocês, você mencionou isso do despacho do presidente, doutor Silvio, e você muito rápido, desculpe tomar o tempo de vocês. A gente teve num processo recente agora, que já estava na Câmara Superior, e voltou para a julgadora, voltou para justamente fazer essa diligência de remeter para o DGES, voltou para o tribunal e o presidente despacha. Recebidos autos da DGES com manifestação para a retomada do processo administrativo. Então, ele retoma o processo administrativo, volta para a Câmara Julgadora, para dar seguimento. Eu acredito que nisso que o doutor Silvio menciona, de que aí sim analisa-se o recurso do contribuinte com a manifestação do DGES, né? Acho que nesse sentido mesmo. Porque assim, o processo em papel, a gente brinca, você coloca ele em qualquer lugar. Você tira de uma mesa e põe na outra. Quando o processo é eletrônico, você tem que criar o fluxo, que seria o caminho de uma mesa para outra, entendeu?
Então, por isso que, às vezes, acaba atropelando um pouquinho mais o processo eletrônico, Sim. entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma intimação e a intimação sai errada, ela cai no fluxo diferente de caminho. Por isso que, às vezes não, o voto é importante, mas, no final, a bolinha que você clica, ela é fundamental para colocar o processo no fluxo que ele deve andar. Por quê? Porque o processo caminha de forma virtual. É diferente do processo físico, que você pega e fala, não, eu vou levar para a Digest. Você pega ele, desce do elevador e desce, entrega lá, entendeu? Exatamente. Por isso que, assim, o fluxo eletrônico, ele caminha de forma diferente, né? É que, pela E, lógica, agora parece que indo para o núcleo fiscal de cobrança, vai ser feita essa baixa, o contribuinte não vai mais ver o débito dentro do domicílio eletrônico, e no isso, sistema lá nosso de consulta processual vai ter baixa definitiva do contencioso. isso, Basicamente isso, né? basicamente isso. Tomara, né? Tomara. Doutor Tá Silvio, bom. doutor Geraldo, agradeço mais uma vez. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Um grande abraço a todos. Forte abraço, tudo de bom. Pedir só para o doutor Henrique confirmar a presença. Aqui, doutor Silvio. Tá joia. Em votação. A doutora Maria Anselma vai ler o relatório antes ou já posso iniciar? Ah, desculpa. Deixa eu só terminar Ah, de votar esse processo aqui. tá, desculpa, Tá, eu não tinha entendido. eu vou passar aqui para a doutora Maria Anselma. Doutor Daniel, o processo está encerrado, tá? Decisão unânime pela perda de superveniente de objeto, tá? Recurso não conhecido. Muito obrigado, doutor. Bom final de semana. Obrigado, tudo de bom. Passar o processo da doutora Maria Anselmo, AIM 4076277, Lojas Brilho, Comércio de Plumas e Paetês Limitado. Doutor Henrique, eu tinha falado doutor Henrique, para ele confirmar a presença, por Tô isso que acostumado confundiu o já. senhor. Tranquilo, tá? Só aguardar a doutora Maria Anselmo fazer o registro do voto, aí ela passa a leitura do relatório e a gente prossegue se tem para sustentação, não. Tudo bem.
Mais uma vez, bom dia a todos. Peço compreensão aí pelo meu atraso. Doutor Silvio, o voto está disponível. Eu acho que ontem não mandei para o senhor, né? Cano. Mas eu vou lá aqui ler rapidamente o relato, por se tratar de uma única infração. Então, trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte Lojas Brilho Comércio de Plumas e Paetês Limitada contra a decisão que julgou procedente o AIM. Trata-se de deixar de pagar ICMS nos períodos de apuração das competências de janeiro a dezembro de 2011, janeiro a março, maio e junho de 2012. Valor este apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES. Foi o juntado demonstrativo do anexo 2A, 5A, 6A e 8A, juntados ao presente processo. Foi também apurado, com base nas informações fornecidas pelas empresas administradoras de cartões de crédito e ou débito, de acordo com o disposto no inciso 10 do artigo 75 da Lei número 6.374 de 89. A autuada foi devidamente notificada do AIM, apresentou tempestiva defesa, houve manifestação fiscal e o julgador de primeira instância proferiu a decisão julgando procedente o AIM, mantendo o crédito tributário constituído. Interposto o recurso ordinário, o contribuinte requer a reforma da decisão e protesta por sustentação oral. Os pressupostos de admissibilidade foram encontrados no recurso, posto isto, foi deferido o seu processamento pela DJT, as folhas 2.353. A recorrente faz um aditamento ao recurso ordinário, juntando documentos vide folhas 2.356 a 2.357 e a 2.853. O processo foi convertido em diligência, conforme folhas 2.855 a 2.856, para que a contribuinte recorrente organizasse todos os documentos que foram juntados, tendo em vista que a juntada ocorreu fora dos casos previstos no artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, devendo o correligionário demonstrar de forma precisa o que alega, e ainda indicar os efeitos que tais documentos, caso considerados, teriam sobre o anexo de folhas 7 a 15. Além de declinar o motivo de força maior ou ocorrência de fatos supervenientes que possa amparar a apreciação daqueles documentos nessa fase processual. Em atendimento, a recorrente juntou manifestação afirmando que os documentos são orçamentos realizados por ela em decorrência dos serviços prestados a seus clientes, onde há o carimbo da empresa demonstrando que houve o efetivo pagamento, que a exigência do ICMS decorrente dos valores recebidos pela recorrente a título de pagamento das prestações de serviços consubstanciados nos orçamentos de folhas 2.358 a 2.053 é totalmente indevida. Com relação ao motivo de força maior ou ocorrência de fatos supervenientes, a mesma alegou que, em razão de grande volume, quase 500 folhas, e a períodos antigos, os quais tiveram que ser procurados nos registros da empresa, não foi possível juntá-los anteriormente. O agente fiscal de renda se manifestou dizendo que os documentos juntados se tratam de documentos internos da empresa recorrente e elaborados por ela mesma e que não têm força probante. O representante fiscal apresenta suas contratações ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte. Houve juntada de memoriais por parte da recorrente. O processo foi distribuído a esta 7ª Câmara Julgadora, onde, com voto proferido pela ilustre juíza doutora Patrícia Cristina Carvalho, deu provimento ao recurso ordinário da recorrente.
declarando nulo o lançamento fiscal por não atendimento às normas da Portaria CAT 12 de 2010. Foi interposto recurso especial pela Fazenda Pública às folhas 2.928 a 2.941, o qual foi deferido processamento pela presidência deste tribunal. Foi apresentada contrarrazões ao recurso especial pela contribuinte. Assim, o recurso especial foi distribuído à Câmara Superior deste tribunal, onde, com voto unânime proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Marcelo Amaral Gonçalves de Mendonça, deu provimento ao recurso para reconhecer a legalidade da ação fiscal e a regularidade da obtenção das provas utilizadas pelo fisco. Todavia, determinando o retorno aos autos à instância ordinária para o julgamento dos demais argumentos recursais não apreciados pela decisão recorrida. Regularmente processado o apelo, este é o relatório, motivo pelo qual encerro meu relato. Como houve originalmente o recurso ordinário pedido de sustentação oral, entendo que devo suspender o relato e aguardar a produção ou a desistência expressa ou tácita do pedido de sustentação oral, o qual deve respeitar o seu turno e norma vigente nessa data, dando assim por encerrada essa fase processual, sendo que, adotadas as devidas providências processuais, profiro o meu voto. Neste caso, eu suspendo, presidente, então é o relato. Obrigado, doutora Maria Anselmo. Operação Cartão Vermelho, né? Matéria já conhecida, tá voltando da superior para julgar os demais argumentos ventilados no recurso ordinário. Fica à vontade, doutor Henrico. Bom dia a todos. Eu cumprimento os nobres julgadores em nome da doutora relatora Maria Anselmo, bem como os demais presentes na sessão. Como já foi adiantado, o presente caso ele se trata de uma autuação para cobrança de ICMS, cujo movimento tributário ele foi apurado pelo levantamento fiscal realizado no posto de operação Cartão Vermelho. E anteriormente, esse auto já tinha sido cancelado por escolhendo da Câmara com outra composição, em virtude da inobservância das normas da Portaria CAT 12 de 2010. E não foram analisados os elementos probatórios e demais argumentos que foram ventilados no recurso ordinário à época. Houve recurso especial da representação fiscal e a Câmara Superior pacificou a jurisprudência acerca da validade da operação Cartão Vermelho e determinou o retorno para reanálise, né, probatória, na verdade, primeira análise probatória e meritória aqui da lide. E não se ignora que esse ilustre Tribunal de Impostos e Taxas rotineiramente julga casos envolvendo a Operação Cartão Vermelho, que é amplamente conhecido pelo tribunal. Mas o presente caso ele tem algumas particularidades que distinguem ele dos demais, conforme passo a expor. Com efeito, cuida-se de uma empresa de pequeno porte que se localizava na região central da cidade de São Paulo e amplamente reconhecida pelo comércio popular. Sua principal atividade comercial consistia majoritariamente em prestação de serviço de costura, conserto, personalização, customização de fantasias. E essa operação ela não atrai incidência do ICMS, né, mas do ISS. O fato é que as provas que foram utilizadas pela fiscalização durante o levantamento fiscal para embasar a autuação em comento são insuficientes e são presuntivas e não podem prosperar, porque são apenas informações obtidas pelas operadoras de cartão de crédito ou débito e não dá para identificar a natureza da atividade em relação aos valores auferidos, o que acarreta a nulidade da autuação. Como se sabe, trata-se de direito fundamental dos contribuintes somente serem compelidos a recolher tributos caso pratiquem a ação descrita no antecedente das regras matrizes, previstas pela Constituição Federal. Nesse sentido, repisa-se que a recorrente, além de comercializar itens de armarinho, ela majoritariamente realiza a personalização de itens. E nesse cenário, a recorrente apresentou centenas de ordens de serviços, das folhas 2357 a 2853, que comprovam cabalmente tratar-se de operações de prestação de serviços, entre elas costura, conserto e customização de fantasias, entre outras, com destaque para a informação constante nas ordens de serviço de que o material para customização era sempre fornecido pelo cliente. Nesses orçamentos consta o número do orçamento, a respectiva data, o serviço executado, o nome do cliente, o valor do serviço, a forma de pagamento e o modo como era realizada a entrega. Inclusive, para que não houvesse a mera alegação
de que a recorrente somente apresentou os aludidos comprovantes sem identificar qual era a correlação entre eles com o processo, a recorrente tomou o cuidado e o zelo de, especificamente nas folhas 2865, correlacionar os orçamentos aos valores constantes no levantamento fiscal, demonstrando inequivocamente que o que se busca alcançar com a arrecadação do auto são valores de prestação de serviços, que estão sujeitos ao ISS e ao ICMS, e não ao ICMS, desculpa. Eu gostaria de destacar também que em um outro caso idêntico envolvendo a mesma recorrente, inclusive foi anexado aos autos na folha 2894 e 2917. Esse ilustre Tribunal de Impostos e Taxas, ele afastou a incidência do ICMS em relação aos serviços de alfaiataria e costura com material fornecido pelos clientes da recorrente. Esse caso ele é relativo ao auto de infração 3.150.632, cujo relator à época era o Dr. Sérgio Ricardo de Almeida, presidente da 14ª Câmara Julgadora à época. Mas, em resumo, no caso análogo, o juiz relator reconheceu que parte das operações realizadas estão no âmbito de competência municipal, por se tratarem de serviços de alfaiataria e costura, com material fornecido pelos próprios contratantes. Inclusive, eu peço vênia, em razão da identidade entre os casos, que envolve a mesma recorrente e trata apenas de períodos diferentes, para a leitura do seguinte excerto contido na ementa do voto, abre aspas. O sujeito passivo logrou provar, em parte, a inveracidade das conclusões do trabalho fiscal por conta dos elementos probantes colacionados aos autos. Mais precisamente, que parte dos valores exigidos no auto referiu-se a serviços de alfaiataria e costura com material fornecido pelo tomador de serviço, atividades essas que estão no âmbito de incidência do ISS, conforme os termos da Lei Complementar 116 de 2003. Então, diante de todo exposto, a recorrente requer o cancelamento integral do auto por entender que o levantamento fiscal não fornece as informações suficientes para embasar a autuação imposta à recorrente, o que levaria à iliquidez do valor autuado, tendo em vista que só pelo levantamento fiscal realizado com as informações das operadoras de cartão de crédito ou débito, não dá para diferenciar qual receita oferida ali se refere efetivamente à circulação de mercadorias ou prestação de serviço. Caso não entenda pelo cancelamento total do auto, requer-se pelo menos o cancelamento parcial, visto que, da correlação apresentada pela recorrente, mais de 90% das operações não são inseridas no campo de incidência do ICMS, e que foram correlacionadas nas folhas 2865. Ou seja, mais de 90% do valor levantado pelo levantamento fiscal se trata de operações de prestação de serviço e não de circulação de mercadorias. Por isso, o pedido subsidiário de cancelamento parcial, caso não se entenda pelo cancelamento total. Caso não se entenda pelo cancelamento do auto pelas razões já expostas, e em especial por todo o acervo probatório que foi apresentado pela recorrente, que comprova inequivocamente a prestação de serviço de personalização de fantasias, a recorrente requer a conversão do feito em diligência para que o auditor fiscal autuante se manifeste e, posteriormente, com a respectiva abertura do prazo para manifestação da douta representação fiscal, e em sequência do contribuinte autuado. E, por fim, caso superado todos os outros pedidos, o que se admite apenas por hipótese, requer-se a limitação dos juros de mora à taxa Selic, nos termos da nova redação da súmula 10. É isso, eu agradeço pelo tempo dos senhores. Obrigado. Obrigado, doutor Henrico. Fica à vontade, doutora Maricel. Obrigada, doutor Henrico, pela clareza da sustentação. Eu passo a leitura, então, do voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo contribuinte autuado contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIM. O recurso administrativo tributário foi admitido em razão da legislação que rege o processo administrativo. Em suas razões recursais, de forma preliminar, a recorrente reitera a alegação de nulidade do AIM por não observância da Portaria CAT 115/2014, que prevê sobre o procedimento legal discernente ao controle de qualidade. Porém, assim como devidamente enfrentado pela respeitável decisão recorrida, entendo que não há que se falar em qualquer nulidade, eis que o AIM contém todos os requisitos necessários, legais e suficientes para determinar com segurança a natureza da infração.
os artigos infringidos e as penalidades impostas em conformidade com as normas legais vigentes, não possuindo nenhuma omissão, incorreção ou fato que acarrete a sua nulidade. Ademais, a Comissão de Controle de Qualidade, nos termos do parágrafo 5º do artigo 10 da Portaria CAT 115 de 2014, ao meu entendimento, assim como já apontado inúmeras vezes neste tribunal, foi criada no intuito de melhoria na qualidade dos AINs lavrados, onde se trata de norma interna a ser observada pelos agentes públicos, não precisando constar do processo administrativo tributário, nem em forma de relato e sequer forma de ata. Tanto é que, na Lei 13.457 de 2009, que rege o contencioso administrativo paulista, nada se fala a respeito da obrigatoriedade da análise do AIN pelo crivo da referida Comissão de Controle de Qualidade. Portanto, não há que se falar em nulidade. No mérito, antes do voto, tenho que frisar que houve por parte da recorrente ajuntada, após o protocolo do recurso ordinário, de novos documentos de folhas 2356 2853, sob a alegação de aditamento ao recurso ordinário. A recorrente foi notificada a informar o motivo de força maior ou ocorrência de fatos provenientes que possam parar a apreciação daqueles documentos nessa fase processual. E afirmou somente que foi juntada posteriormente em razão do grande volume. Mesmo não tendo a mesma comprovado de forma inequívoca o motivo de força maior, em respeito ao princípio da verdade material e ao direito da ampla defesa, admito tal atividade probatória. Ao meu entendimento, o processo administrativo tem por finalidade principal a garantia de legalidade, onde deve o julgador administrativo pesquisar se, de fato, ocorreram as hipóteses previstas nas normas e verificar aquilo que é realmente verdade. Portanto, a não admissão de referidos documentos seria um desrespeito aos princípios da verdade material e da ampla defesa, e ainda um retrocesso à própria finalidade do processo administrativo tributário. No mérito, a recorrente afirma que, de acordo com os documentos juntados, de folhas 2.356 a 2.853, ficaria comprovado que os valores pagos em cartão de crédito ou débito em nada se relacionaria com venda de produtos, mas tão somente com prestação de serviços, requerendo o afastamento da exigência do imposto em relação aos valores recebidos a título de prestação de serviços, cancelando parcialmente o AIN. Diante da análise acima, entendo que não cabe razão à recorrente. Primeiramente, porque os documentos juntados aos autos, as folhas 2.357 a 2.853, titulados como supostos orçamentos realizados pela recorrente em decorrência dos serviços prestados a seus clientes, abro e fecho aspas. Se tratam, na verdade, de documentos emitidos unilateralmente pela própria recorrente, os quais poderiam ter sido emitidos a qualquer tempo e que, portanto, ao meu entendimento, não tem qualquer valor probante para o deslinde do caso em tela. Ainda é incabível, ao meu entendimento, que, mesmo no caso de orçamento de prestação de serviço, não foi juntada aos autos qualquer nota fiscal de serviço, isto é, se a recorrente alega que prestaria tão somente serviços, ela estaria obrigada também ao recolhimento do imposto devido, fato este que também não fez. Sabemos que a infração pela falta de emissão de notas fiscais de serviços e recolhimento do ISS ao fisco municipal foge da alçada deste tribunal. Porém, se a recorrente tivesse trazido aos autos tais documentos, seriam provas que realmente se trataria de prestação de serviço. Ainda no mérito, a recorrente alega que as informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito seriam insuficientes para demonstrar o fato imponível e que, portanto, o AIN estaria lastreado por meras presunções, citando inclusive o julgamento proferido no AIN 3.150.632 pela 14ª Câmara, onde seu recurso foi deferido parcialmente.
ocorre que, novamente, a razão não assiste à recorrente, onde não há que se falar em presunção do A1. Conforme dispõe o artigo 142 do CTN, a autoridade administrativa deverá, no momento do lançamento, abro aspas, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Fecho aspas. Em outras palavras, devem ser identificados todos os elementos essenciais à lavratura, sob pena de nulidade do título. Analisando os autos, tenho que todos os elementos probatórios que motivaram a lavratura da autuação, ora em debate, foram acostados em folhas 05 a 31. De acordo com as informações prestadas pela própria recorrente, nas declarações anual do Simples Nacional, onde demonstraram omissões de receitas. Ademais, mesmo tendo sido notificada preliminarmente a lavratura deste AIM, conforme consta no relatório circunstanciado de folhas 16, a recorrente nunca apresentou qualquer resposta, relatório, documentos capazes de comprovar tais omissões. Portanto, não existem qualquer insuficiência ou presunção que maculam o lançamento, porquanto todos os pontos trazidos na autuação tiveram ajuntado da sua respectiva prova documental acostada, bem como do respectivo demonstrativo fiscal, razão pela qual não merece guarida a pretensão da recorrente. Com relação ao citado julgamento proferido no AIM 3.150.632 pela 14ª Câmara, onde seu recurso foi deferido parcialmente, conforme a própria emenda inteiro teor, o recurso foi parcialmente procedente ante os documentos comprobatórios juntados naqueles autos. Portanto, não há como aplicar tal entendimento neste caso. Assim, não há dúvidas quanto ao acerto da decisão de primeiro grau. A alegação de que a multa teria caráter confiscatório, ilegal e desproporcional não pode subsistir. A conduta praticada pela recorrente está devidamente tipificada e provada nos autos, sujeitando-se, portanto, às sanções previstas na legislação. Quaisquer inconstitucionalidades devem ser arguidas junto ao Poder Judiciário, não cabendo aos órgãos da administração declararem a ilegalidade ou inconstitucionalidade das normas, diante do que dispõe o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Assim, como entendimento majoritário da Câmara Superior deste Tribunal, onde cito como julgamento atual no AIM 4.128.811/7, data de julgamento 21 de 9 de 2003. Com relação ao pedido da redução da multa com base no artigo 527-A do regulamento do ICMS, afasto sua aplicação, uma vez que houve falta de pagamento de imposto, um dos requisitos cumulativos. Já com relação ao pedido de redução dos juros, quando se trata de fatos anteriores a 10/11/2017, conforme a jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal de Impostos e Taxas, por meio da revisão da súmula 10 de 2017, em 9/6/2022, dou provimento ao pleito da recorrente para limitar os juros incidentes no crédito tributário lançado no AIM inicial à taxa Selic, incidente nos tributos federais. Por fim, lembro que ao julgador cabe apreciar as questões conforme seu livre convencimento, não estando obrigado a se manifestar de forma exaustiva sobre todos os pontos e argumentos citados pelas partes para conferir validade à sua decisão, desde que indique expressamente os motivos do seu convencimento, na forma da disposição do artigo 23, Lei 13.457 de 2009. Assim, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, pautando-se no entendimento do Poder Judiciário, conforme voto do ilustre Dr. Sérgio Ricardo de Almeida, no processo 943.176 de 2006, da 4ª Câmara Julgadora, 10 de março de 2010, e abaixo eu transcrevo. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto
por contribuinte Lojas Brilho Comércio de Plumas e Paetes Limitada e dar parcial provimento, apenas para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa das exigências fiscais, objeto do AIM, à taxa Selic, considerando a atualização promovida em 9/2/2022, na súmula TIT número 10 de 2017, e o prescrito no artigo 52 da Lei Estadual 13457, mantendo sem ressalvas a decisão proferida. Presidente, eu acho que eu preciso mudar esse final. Deixa eu só um Porque a minutinho. decisão proferida foi declarado nulo o... Ah, não, mas depois manteve a decisão, tá certo. Não, Tá tá correto. certo. Está mantendo a decisão proferida em primeira Sim, instância. sim, exato. Tá. O processo está em discussão. Alguém tem alguma dúvida? Operação cartão vermelho, tá? Eu dei uma olhada nas provas e realmente não tem, muito embora alegue que trata-se a maioria de prestação de serviço, não trouxe nenhum comprovante de que foi emitida nota fiscal de prestação de serviço, pagamento de imposto devido relativo àquela parcela, tá? E os documentos são de controle interno, né? São emitidos de forma unilateral pelo estabelecimento, né? Razão pela qual também eu não vejo como alterar o entendimento da relatora em razão dos documentos apresentados. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? O doutor Henrico está presente para esclarecimento de fato. Doutor Silvio, apenas para primeiro reforçar esses pontos que o senhor trouxe, eu acho que a robustez da prova não é suficiente. Nesse caso concreto, né? Claro, se a gente for falar em termos genéricos, né? A questão da prestação de serviço, se costura, customização, se ela está incluída na legislação do ISS ou não, essa é uma questão. Outra coisa é olhar para esse caso concreto aqui e ver se as provas são suficientes e se elas foram juntadas também no momento oportuno. E também só destacar que nesse caso específico aqui, apesar de envolver a Operação Cartão Vermelho, nesse julgamento a gente está, entre aspas, amarrado em razão do que veio decidido pela superior, né? Então, apenas para dizer que me filio à posição da doutora Maria Anselmo nesse caso concreto. Obrigado. Fica à vontade, doutor Rodolfo. Bom dia. Gostaria de cumprimentar o doutor Henrico pela exposição, né? Foi bastante esclarecedora, mas também gostaria de cumprimentar a doutora Maria Anselmo. Acho que ela abordou bem todos os temas que foram levantados na sustentação oral pelo doutor Henrico. Eu também gostaria de chamar a atenção para, conforme o doutor Henrico ia fazendo a exposição dele, eu fui revisitar o CADESP da empresa, né? Que consta hoje como baixada. E o único KNAI que constava na época era comércio varejista de artigos de armarinho. Então, além dessa informação, não foi juntada nenhuma prova de inscrição da empresa na Prefeitura Municipal e não há notas fiscais de prestação de serviço. Então, conforme o doutor Henrique acabou de dizer, eu acho que as provas juntadas pela recorrente não se prestam a afastar os elementos que o fisco carregou aos autos, né? Por isso, eu cumprimento novamente a doutora Maria Anselmo pelo voto. Obrigada. Obrigado. Alguém tem mais um? Fica à vontade, doutor. Eu também faço os cumprimentos ao doutor Henrico pela sustentação oral e à doutora Maria Anselma pelo brilhante voto. Além do que bem apontou o doutor Rodolfo, esse KNAI eu também tinha observado lá, é apenas de venda de mercadorias, e a questão aqui acho que nem ficou tanto no direito, mas questão probatória, doutor Henrico, e que eu observo que além de não ter trazido aos autos as notas fiscais de serviço, bem apontado pela doutora Maria Selma, eu observei que há orçamentos em que coloca a transportadora e também não tem conhecimento de transporte. Então verifica-se que a questão probatória realmente deixou a desejar.
E cumprimento novamente aí a doutora Maria Selma pelo voto muito bem fundamentado, que já é de praxe. Obrigado. Passar o encerramento dos debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Henrico, o recurso foi conhecido e parcialmente provido para limitar os juros à taxa Selic, nos termos da súmula 10 em sua versão revisada. Tá? Decisão unânime. Todos acompanharam o voto da juíza relatora. Ok? Então, tenha um bom dia, fique à vontade. Se quiser se retirar, se quiser acompanhar o último processo da pauta também, fique à vontade. Ok, agradeço a todos. Boa sexta e bom final de semana. Obrigada, Excelente igualmente. final de semana, tudo de bom. Passar o último processo da pauta, a IM 447-108, Quality Transportes e Entregas Rápidas Limitada, processo de minha relatoria. A doutora Mariana está presente para fazer sustentação oral. Vou passar a leitura breve do relatório e eu já abro para a sustentação oral. Trata-se de retorno de diligência determinado pela extinta Conlém da 10ª Câmara Julgadora para manifestação da Fazenda em relação aos documentos juntados aos autos constantes das folhas 800 a 1982 e de 1983 a 229. O AIM contém duas acusações, tá? De crédito indevido. A primeira é creditou-se indevidamente de CMS no montante de R$ 14.451.405,96 nos meses de agosto e setembro de 2019, no período de novembro de 2019 a outubro de 2020, em janeiro de 2021 e no período de março a setembro de 2021, conforme especificado no demonstrativo 1, em decorrência de lançamentos efetuados em ajustes a crédito nos registros fiscais de apuração do ICMS da escrituração fiscal digital, EFD. O item 2 é crédito devido de ICMS no valor de R$ 2.766.561 reais e 82 centavos no mês de outubro de 2019, novembro e dezembro de 2020 e em fevereiro de 2021, conforme especificado no demonstrativo 2 e em decorrência de lançamentos efetuados em outros créditos, no campo 57 das guias, Guia de Informação e Apuração de ICMS, GIA, no Código 799, cujos fundamentos legais utilizados foram, abre aspas, artigo 62, ajuste fiscal, e artigo 63, ajuste fiscal. Ainda consta no AIM como solidário Luiz Tadeu de Andrade, o ilustre juiz Odilo Sossoni relatou o caso dos autos de forma pormenorizada, razão pela qual reproduzo o trecho que consta no relatório, bem como seu voto pela diligência. Transcrevo o voto anterior. Cumprida a diligência, os autos foram distribuídos, eis o breve relato dos autos. Passo a palavra à doutora Mariana. Fique à vontade, doutora. Bom dia. Bom dia a todos, nobre presidente, ilustres julgadores. Bom, a recorrente ela é uma pessoa jurídica de direito privado constituída há quase 2 décadas e o objeto social dela é o transporte rodoviário de cargas. Como já relatado pelo nobre relator, a recorrente ela foi autuada no montante de 38 milhões, esse montante originário, em razão de suposto creditamento indevido. Em primeira instância, essa decisão foi no sentido de manter a autuação, mas eu gostaria de trazer 2 pontos aqui principais. O primeiro ponto seria a nulidade da decisão de primeira instância, tendo em vista que um dos fundamentos da julgadora para manter a lavratura do auto de infração foi no sentido de que, ao contrário do mencionado pela recorrente, isso é o que ela menciona na decisão,
essa não estaria incluída no regime do Simples Nacional, razão pela qual não faria jus aos créditos apropriados. O ponto é que, conforme se verifica da impugnação administrativa, a recorrente ela nunca mencionou que fazia parte do referido regime de tributação. Ela apenas relata que as empresas subcontratadas pela recorrente fazem parte do referido regime de tributação. Então, a justificativa que a recorrente traz, ao contrário do entendimento da julgadora, não é de que ela se apropria dos créditos porque ela é optante pelo regime do Simples Nacional. Então, a recorrente ela explica na impugnação que se apropriou desses créditos relacionados a combustível, energia, telefonia, entre outros créditos, indicando que as suas operações eram conduzidas por meio da subcontratação de empresas prestadoras de serviço e que algumas eram optantes pelo Simples Nacional. Mas, apesar disso, a nobre julgadora ela desconsiderou a alegação de que a recorrente se apropriava desses créditos por conta de serem custos efetivos de suas operações, ou seja, insumos, né? E ela apenas fundamentou a decisão no fato de que a recorrente não estava enquadrada no regime do Simples Nacional. E, portanto, não deveria seguir as regras desse regime. Então, além da julgadora não rebater todos os argumentos trazidos em sede de impugnação administrativa, ela baseou a sua defesa a sua decisão em premissas totalmente equivocadas, uma vez que, ao contrário do considerado por ela, a recorrente jamais afirmou que se apropriou dos créditos por ser empresa do Simples Nacional. Então, por essa razão, a gente entende que a decisão de primeira instância ela deve ser anulada, né? O processo deve ser reencaminhado à primeira instância para nova aprovação de decisão. Em relação ao mérito, como já trazido no processo, os serviços prestados pela recorrente não são realizados em frota própria, seja em razão do volume a ser transportado ou em decorrência do trecho a ser percorrido. O que acontece na operação da recorrente é que ela subcontrata o serviço de transporte, contratando outras transportadoras para realizá-los em seu nome. Então, nesse ponto, é importante mencionar que a atividade da recorrente ela se destaca de outras transportadoras convencionais, porque ela foca em entregas rápidas e que envolvem itens de alto valor ou baixo volume físico. Isso demanda um regime de subcontratação adequado a essa dinâmica diferenciada do negócio, sendo inviável ela operar de maneira diferente. Então, nos casos da subcontratação, a recorrente ela cobra o valor do seu cliente pela carga a ser transportada, apesar de subcontratar a prestação de serviço. Então, a recorrente emite o CTE e recolhe o ICMS incidente na prestação de serviço. Então, apesar da subcontratação, a recorrente é efetivamente a prestadora do serviço do transporte. Então, ela assume todos os riscos e responsabilidades contratuais e tributárias. De forma que vetar a essa transportadora, né, subcontratante, o aproveitamento dos créditos decorrentes desses insumos, né, desses custos utilizados em suas operações, seria ferir frontalmente o princípio da não cumulatividade. A transportadora subcontratante, ou seja, a recorrente, ela é a única contribuinte que arca com o pagamento dos tributos e com todo o custo da operação. Mas o que a julgadora e o que o fiscal visa nesses autos é justamente os créditos que ela se apropriou em decorrência do pagamento de ICMS que ela fez. Então, vetar, né, que ela se aproprie dos créditos quando ela mesma despendeu os valores do ICMS, realmente violaria aí o regulamento do ICMS e a Constituição Federal em razão do ferimento do princípio da não cumulatividade. Então, por essa razão, a gente entende que o auto de infração ele deve ser cancelado, anulando totalmente a decisão de primeira instância, sendo devolvido, né, para a primeira instância para apelação de nova decisão, considerando a nulidade trazida, ou cancelando-se o auto de infração na sua integralidade. Obrigada. Obrigado, doutora Mariana. Já adianto que muito do que foi dito na sustentação oral, eu acabei não tratando, tá? Porque veio numa petição extemporânea, né? E assim,
E é complicado porque, assim, você tem uma empresa que ela, como a doutora Mariana explica, ela é uma transportadora e ela subcontrata outras transportadoras. E ela está se apropriando dos créditos da subcontratada, entendeu? Então, assim, o mérito fica meio complicado. Por quê? Porque ela está pegando notas fiscais que foram o combustível que foi utilizado pela subcontratante, né? Então, essa é a razão de mérito trazida, que foi sustentada aqui na sustentação oral, mas que às vezes não foi abordada no recurso, na decisão, porque muitas das razões não foram ventiladas no recurso ordinário, tá? Só em petição à parte extemporânea, tá? Então, vou passar a leitura do voto, com essas explicações iniciais aí, e então vamos lá. A partir do item 7. O AIM contém duas acusações de crédito devido. A primeira acusação se refere ao lançamento do montante de R$ 14.451.405,96. A segunda acusação ao montante de R$ 2.766.561,82. O FR, no relatório circunstanciados, juntados às folhas 9 a 13, informa a identificação da existência de crédito da escrita fiscal da contribuinte, que após notificada, renotificada, não comprovou os valores. Vejamos, transcrevo aqui o que consta no relatório circunstanciado e que o AFR ele vê a constatação do crédito e faz diversas notificações para a contribuinte e ela não responde a contento, tá? Vou ultrapassar a leitura da parte do relatório circunstanciado e continuar no meu voto. Item 9. Inicialmente, ressalto que as folhas 778 a 799, a recorrente apresentou em 29/9/2023 petição de complementação ao recurso ordinário. As razões que complementam o recurso ordinário não podem ser conhecidas. O recurso ordinário foi interposto tempestivamente em 10/4/2023. Observa-se, portanto, que a petição é manifestamente intempestiva, pois sua apresentação ocorreu 5 meses após a apresentação do recurso ordinário. Sendo assim, as razões trazidas no complemento ao recurso ordinário de preliminar de nulidade da decisão recorrida por adoção de premissa equivocada quanto ao aproveitamento dos créditos e da falta de enfrentamento aos argumentos trazidos pelo contribuinte e demérito não podem ser conhecidas. Ressalto que a Igreja de Câmara Superior, no julgamento do AIM 4058-319, dígito 3, se manifestou no sentido de que inexiste nulidade pela falta de exame de argumentos e de provas acostados em petição interposta após o recurso ordinário, tendo em vista sua intempestividade. Transcrevo o voto proferido no RE, de relatoria do Dr. Alberto Podigaek, na sessão realizada em 23/4/2024. Continuo no meu voto. Quanto ao recurso ordinário, especificamente as folhas 696 a 700, alega-se preliminarmente nulidade do auto de infração. A recorrente discorre que, abre aspas, a falta de discriminação da composição dos valores indicados no demonstrativo do débito fiscal, que serviram de amparo para um levantamento efetuado, redundaram em erro do senhor auditor fiscal. Fecha aspas. Os documentos dos autos demonstram que o fisco notificou e renotificou a contribuinte para esclarecer o fundamento legal que ampara o lançamento do crédito. No entanto, a contribuinte não atendeu às notificações. A contribuinte, embora argumente erro no trabalho fiscal, não identifica ou aponta de forma clara e precisa o erro da composição dos valores indicados no demonstrativo produzido pelo AFR. Por outro lado, identifico que os valores que suportam a acusação foram extraídos da escrita fiscal e dos arquivos produzidos pela autuada. As acusações têm origem em valores declarados pela autuada e transmitidos à Secretaria da Fazenda. De tal sorte, não há como acolher a preliminar de nulidade do auto de infração. Argumenta-se, as folhas 700 a 704, que o procedimento administrativo que culminou na lavratura da IEM é nulo, tendo em vista que o mesmo contempla os períodos de maio de 2021 a setembro de 2021. Segundo a recorrente, abre aspas,
Não existe nenhuma indicação deste período na ordem de serviço fiscal. Conclui-se que o procedimento em apreço encontra-se nulo, de pleno direito, ante a indevida inclusão de períodos não determinados nas notificações antes formalizadas. Fecha aspas. Continuo no voto. Sem razão. A tese defensiva não encontra amparo legal. A limitação temporal do trabalho fiscal recai sobre o passado, em razão da limitação temporal definida pelo prazo decadencial. Não há na legislação impedimento para extensão temporal dos trabalhos fiscais, e nem existe a alegada violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Isto porque o presente contencioso administrativo materializa o exercício pleno do contraditório e ampla defesa. Não há ofensa ao artigo 9º da Lei Complementar 939 de 2003, pois o trabalho fiscal foi precedido da competente emissão de ordem de serviço fiscal, até porque as notificações encaminhadas ao contribuinte citam expressamente o número da OSF, que autoriza a fiscalização. O argumento de existência de erro relacionado ao cálculo do item 1.7 em comparação ao item 2.3 do demonstrativo débito fiscal não se traduz em possibilidade de redução do quanto exigido no item 1.7. Isto porque o AFR na manifestação fiscal esclarece que o valor do item 2.3 poderia ter sido incluído e não excluído como ocorreu. Vejamos. Diz o AFR. Do erro do demonstrativo débito fiscal. Não há um apontamento efetuado na defesa na qual o crédito de anulação de valores foi desconsiderado no item 2.3 e incluído no item 1.7, como consta no AIM. E já ressalto na presente manifestação fiscal, o autuado não atendeu às notificações para comprovar o direito ao crédito efetuados no campo 57 das GIAs do Código 799. Assim, o contribuinte pode ter direito ao crédito da anulação dos valores, mas tal direito não foi comprovado e no item 2.3 poderia ter sido incluído. Continuo no meu voto. Os argumentos de existência de erro formal não podem ser acolhidos. Os documentos resultados pelo fisco demonstram a existência de aproveitamento de crédito em desacordo com a legislação. Ainda, como mencionado antes da lavratura do AIM, a autuada foi notificada e renotificada para informar a origem dos lançamentos, mas não respondeu. Não há vício na inclusão dos sócios como solidário, como será tratado adiante em tópico à parte. A transcrição da decisão da ementa da decisão proferida no acordo número 229 de 31/1/2002 da 5ª turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo, da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, as folhas 709, não revela erro formal, pois a ementa é clara ao definir que o exercício do contraditório para defesa é exercido após a lavratura da IM e não no procedimento de fiscalização. A alegada ausência de prova não se sustenta. O fisco demonstrou o lançamento de crédito e a autuada não faz prova do direito ao crédito. A jurisprudência trazido às folhas 710 se relaciona a procedimento administrativo disciplinar. Portanto, não se aplica aos autos, dada a inexistência de similitude fática. A recorrente alega que os créditos se referem a combustível, energia elétrica, telefonia, estorno. Não há prova que materialize a origem dos valores, como alegado pela recorrente, bem como o correspondente registro que alcance os vultosos valores lançados na GIA. Ainda a tese da existência de prestadores terceirizados não pode ser acolhida, isto porque a subcontratação do transporte não autoriza o lançamento de valores diretamente na GIA. Os boletins de ocorrência juntados pela recorrente não dão direito ao crédito. A informação de furto de mercadoria materializada por meio de boletins de ocorrência não é documento hábil para suportar o crédito lançado na GIA, até porque o furto de mercadoria tem repercussão no ICMS que incide sobre a mercadoria e não no transporte. A decisão do Supremo Tribunal de não incidência de imposto na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade não se aplica ao caso, bem como as decisões judiciais citadas, de que não incide imposto no furto ou roubo de mercadorias, pois se refere ao ICMS que recai sobre a operação da mercadoria. Nestes autos,
não se exige imposto das mercadorias. A autuada atua no ramo de transporte e não na compra e venda de mercadorias, portanto, inaplicável às decisões judiciais transcritas às folhas 718 a 720. As razões recursais relativas ao crédito outorgado não podem ser acolhidas. Isto porque, como mencionado pela decisão requerida, a autuada não é optante pelo regime de tributação e o valor do crédito, dos créditos aproveitados ultrapassam o permitido pela legislação. Com relação à multa, a alegação de confiscatoriedade não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por oportuno, sob pena de afronta, artigo 28 da Lei 13457 de 2009, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida, ou mesmo acolher pedido de redução com fundamento e ofensa a princípios constitucionais. Também não há como acolher o pleito de redução da multa, tendo em vista que as condutas infracionais de crédito devido implicaram em falta de recolhimento de imposto. Com relação aos juros aplicados, observe que os fatos geradores ocorreram a partir do ano de 2019, razão pela qual os juros incidentes já estão adequados à taxa Selic, conforme a alteração promovida pela Lei 16.497 de 2017. Quanto à alegação de duvida atualização do valor básico da multa, informo que a matéria encontra-se pacificada no âmbito desse tribunal por meio da súmula 3 de 2018. A inclusão do sócio como solidário está correto. A saída do sócio ocorreu após os fatos geradores. O AFR, no relatório circunstanciado, informa que os fatos geradores contemplam o período em que o solidário Luiz Tadeu de Andrade foi responsável pelo envio das GIAs do período e detinha 99,9% da participação societária. Transcrevo a manifestação da AFR e continuo no voto. Assim, afasto as razões recursais e mantenho integralmente a solidariedade, pois, como consignado pela ilustre julgadora tributária, abre aspas, fica claro no AIM que as infrações praticadas propiciaram ao autuado aproveitamento do crédito fiscal indevido, e não se pode admitir que os sócios se utilizem da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para esquivar-se de suas obrigações, ciente, provavelmente, de que as dívidas contraídas por sua empresa, em princípio, não poderiam ser cobradas diretamente do seu patrimônio. Em tema semelhante, o STJ se manifestou no sentido de que a autonomia patrimonial de pessoa jurídica não pode ser utilizada como pano de fundo para cometimento de fraudes. RESP 13.11.857, fecha aspas. Com efeito, afasto as razões recursadas trazidas no recurso ordinário e mantenho integralmente as acusações. Antes exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Como eu já havia observado no início da leitura do voto, tá? Algumas questões que foram ventiladas em sustentação oral não foram tratadas diretamente no voto em razão da extemporaneidade, né? Eu só tratei aqui uma questão que foi trazida pela patrona, né? No sentido de que foi lançado um valor muito grande de ICMS, né? O problema é que o crédito ele foi lançado diretamente e ele não tem documento que suporte o crédito. Por quê? Porque ela não prestava o serviço diretamente, ela subcontratava os serviços. E ela também não fez o lançamento das notas fiscais de subcontratação. Ela alega que era o combustível utilizado pelos veículos da subcontratante. Mas também não tem nota fiscal disso daí. E nem poderia, né? Porque a nota fiscal foi emitida para subcontratante, né? É crédito para subcontratante, não para ela, né? Por isso que eu acabei, matéria que eu não abordei no voto, mas devido à extemporaneidade, talvez pela mudança do patrono, né? Alguém tem alguma dúvida? A doutora Mariana está presente para esclarecimentos? Eu também fico à disposição. Presidente, não tem, porque não há nem o que falar, né? Porque foi crédito direto na GIA e ainda
ficou bastante claro que o crédito era era referente ao subcontratado, né? Então, não tem nem o que discutir, né? Então, Doutor vou Silvio, encerrar. Fica à vontade, doutor Geraldo. se me permite, acompanho o voto do senhor, muito bem fundamentado, parabenizo aí a doutora Mariana, e apesar de também seguir o entendimento do não conhecimento dessa aditamento ao recurso extemporâneo, mas só a título aqui de informação, doutora Mariana, tem a decisão normativa CAT 1 de 2017, que ela trata desse assunto da vedação ao crédito a subcontratante. Esse crédito que a subcontratante tentou fazer, ele é permitido no Estado de São Paulo somente à subcontratada. Então, isso aí é bem pacífico, tem várias respostas à consulta, tem a decisão normativa e está no próprio artigo 430, inciso 1 do RICMES, porque é um caso de diferimento. Tá A bem atividade clarificado. dessa transportadora ela é bem complicada, né? Porque ela arca com o pagamento do ICMS, mas quem pode se creditar é a subcontratada. E, por outro lado, ela não é prestadora de serviço, ela não recolhe ISS. Então, fica bem complicado, realmente. Então, a gente Eu entende que... entendo a senhora, mas é o que está na É, nossa legislação, né? não, com certeza, a gente É um tá tipo de avaliando essa situação. diferimento e é bem, é literal, né? Se a senhora pega aí a decisão normativa 1 de 2017, ela é didática. Obrigada. Obrigado, doutor Geraldo, pela complementação. E, alguém mais? Podemos encerrar os debates? Tá. Encerrando os debates, verificando o quórum. Em votação. Doutora Mariana, decisão unânime pelo não provimento do recurso ordinário, tá? Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, doutor Henrique, doutora Maria Anselmo, doutor Rodolfo, doutora Mariana. Agradecimento especial ao doutor Geraldo, que veio nos acolher aqui, nos socorrer em razão da ausência da doutora Luciana. Tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Peço apenas que aguardem o encerramento da transmissão e da gravação. Obrigado. Agradeço também ao Jailson aqui, que nos acompanhou também durante a sessão.